Ô Caio, o que é complexo de Cinderela e o que é a síndrome do príncipe? Bom, de maneira simples, De maneira porque tem um livro, né? Um livro que foi muito famoso maneira simples pra Lute, assim. na década de 80, Ah, famosíssimo, eu não me lembro mais o nome da autora, acho que era Colette. E o livro foi um boom de sucesso, chamado Síndrome de Cinderela. Tem que ser entendido à luz do tempo. Hoje em dia o Síndrome de Cinderela está totalmente defasado, complexo de Cinderela. fora de época. Foi uma psicologia de um tempo. Tá. E que tempo era esse? Era justamente quando o feminismo tinha começado a abrir as portas para o mercado de trabalho e para a expressão feminina generalizada, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Isso já vinha acontecendo desde os anos 60 e 70. Quando nós iniciamos os anos 80, já havia uma quantidade enorme de mulheres sendo desafiadas a entrarem no mercado de trabalho. Porque antigamente o mercado de trabalho era quase que exclusivamente para homens. Tá. Eram poucas as mulheres no mercado. Então, o Síndrome de Cinderela entra justamente nessa virada. É quando a mulher sente as angústias da sua própria independência. Ela foi dependente tantos anos que agora ela já não sabe viver o processo e o projeto da sua própria independência. Ela só admite viver situações de sublimidades eventuais, como a da Cinderela, que viveu um momento de gala eventual. Aquilo não era um cotidiano, ela não se via adaptada a um cotidiano daquele tamanho, daquela grandeza, daquela exuberância, e tinha medo de assumir quem ela poderia ser. Por isso o sapato fica para trás, por isso ela se auto-boicota. Você não lembra que a Cinderela se auto-boicota? Num certo sentido, o sapatinho fica para trás. Você lembra da lenda em si? Sim. Tem que retornar antes Da meia-noite. da meia-noite. E tem todas essas coisas. Depois, para achar essa mulher no dia seguinte, indo provar o sapato de pé em pé, para ver de quem é o pé, que caiba. Aí depois no palácio, todo mundo, as que já estavam preparadas para a corte, queriam ser a menina daquele pé. No sapatinho de vidro. E só a inadequada é que tinha o pé para aquele sapato. E que fora a pessoa que viver aquele momento de gala, mas ela própria não se sente à altura daquele desafio. Esse é o complexo de Cinderela. De modo que eu vejo como algo extremamente condicionado àquele tempo. Você praticamente hoje não vê mais, exceto em algumas raríssimas exceções, quase paleontológicas, você vê meninas com essa angústia da síndrome de Cinderela. Assim, do impacto da própria liberdade. da própria liberdade, da própria autonomia. Né? E já evoluiu, né? já houve, quer dizer, isso foi uma psicologia de uma época, tanto que você veja que o livro não emplacou para além daquela época, ele ficou restrito àquele tempo. Ele hoje é um texto obsoleto. E a síndrome do príncipe? Funciona justamente da maneira oposta, é aquele indivíduo que não quer assumir as responsabilidades do cotidiano trabalhoso, que é o que a gente fala quase todos os dias aqui, sobre esses postergamentos ad eternum da maturidade, da responsabilidade e do poder responsável e da responsabilidade que empodera.
O príncipe é aquele indivíduo que quer ser filho do rei. Ele quer existir só desses privilégios. Mas ele mesmo não quer assumir a responsabilidade pelas consequências do poder que herdou e da responsabilidade que decorre de toda herança, seja ela qual for. Na nossa mente parece que a herança chega como o galardão do irresponsável. Não é isso mesmo? Olha isso. A herança chega como galardão do irresponsável. E a síndrome do príncipe é esse indivíduo que se sente como o herdeiro da irresponsabilidade, do galardão da irresponsabilidade. E, portanto, nunca amadurece. Ele é sepultado pelo galardão da irresponsabilidade e não vira homem. Aí na primeira pergunta é citado complexo de Cinderela e síndrome do príncipe. Aí vem a segunda pergunta. Qual a diferença entre complexo e síndrome, Caio? Eles são, muitas vezes, sinônimos. Muitas vezes. Muitas vezes. Depende do caso. Para mim, eu só estou falando de mim, eu não estou pensando em nenhum dicionário. Não aureliano, nada. Não, nunca faço isso. Claro. As palavras têm um significado para mim. Então, se as pessoas estão me ouvindo, elas têm que entender o que eu estou dizendo quando eu digo o que digo. Então, complexo para mim, eu trato complexo, mas é para mim. Você lendo os degradês sobre diferença entre complexo e síndrome nos livros de psicologia, dependendo da linha do psicólogo, eles são quase sinônimos ou tem pequenas diferenças aqui e ali. No meu caso, eu trato a palavra complexo como aquela coisa que funcionaria, deixa eu te dizer ilustrativamente, como uma espécie de vórtice, de concavidade concentradora, de elemento afunilante para produzir uma espécie de extrato, que seria ele mesmo o que a gente chamaria de complexo. Mas ele afunila realidades, concentra e as estratifica, quase adensa uma determinada coisa que se transforma num caráter marcante e transtornador psicologicamente da vida de um indivíduo. Sim. A síndrome, eu penso nela muito mais como um movimento, não de vórtice, mas de incidência de vértices. Sim. Sem o afunilamento. Sem uma concentração. E com uma dinâmica muito mais intensa. O complexo tende a ser fixado. A síndrome funciona como uma constelação em dinâmicas, em interalimentação processual, do ponto de vista psíquico. Então, uma coisa alimenta a outra, e isso gera esse efeito sindrômico. Já o complexo, ele tende a se concentrar e se transformar num foco fixo e único. A síndrome trabalha com categorias muito mais caleidoscópicas na sua complexidade psicológica. E o transtorno? Pegando aí carona. O transtorno é o que resulta dessa experiência. É o que aparece como resultado final. É o resultado final. Isso na minha linguagem. Quando eu estou falando, é a isso que eu estou me referindo. Entendi.